Bem-vindos a mais um podcast de Ténis Sem Gravata, onde temos conversas informais sobre o futuro, sobre os líderes e a forma como eles se posicionam e preparam e antecipam para chegar ainda mais longe naqueles que são os nossos desafios. Eu sou Marlene Gaspar, apaixonada por marcas, comunicação, marketing, liderança e tudo o que é inerente. Hoje calçámos os ténis para ter uma conversa com o Daniel Traça, a quem agradecemos o contributo e a generosidade de estar aqui hoje connosco. O Daniel é um professor e líder muito reputado em Portugal na área da educação. Esteve cerca de 14 anos a liderar a Nova SBE e agora, além fronteiras, em Barcelona, na ESAD, num novo desafio e, portanto, vai ser uma conversa seguramente muito rica e sem gravata, como nós fazemos aqui de costume, e mais uma vez aproveitando aqui este percurso de vir a Portugal para podermos ter um bocadinho desta conversa. Daniel, muito obrigada. Um gosto. Obrigado por convite. Obrigada a nós. Então começamos um bocadinho, se calhar, com uma provocação de um professor que eu ouvi de que o mundo está a mudar mais depressa do que as universidades. Queria perguntar se concorda com isto e como é que, e se sim, como é que as universidades estão a preparar para responder a este desafio? Eu diria que o mundo está a mudar mais depressa do que quase tudo, do que quase todas as organizações. E talvez por isso, cada vez mais as organizações que hoje estão na liderança são jovens, apareceram há pouco tempo, e aquelas que eram os grandes campeões já há pouco tempo começam a desaparecer ou a sentir-se em crise. Portanto, o mundo está de facto a mudar muito depressa e as universidades mudam muito devagar. As universidades têm uma estrutura de governo sempre em que as universidades e a própria ciência, em que no fundo as pessoas ficam nos seus silos, têm alguma dificuldade em mudar porque o professor está ali e obviamente é suposto trazer a ciência, mas também está limitado nos seus próprios interesses e não quer mudar porque aquilo vai descomper a sua vida. E portanto a estrutura do governo das universidades no geral é uma estrutura pouco aberta à mudança e portanto num mundo que está a mudar tanto, as universidades estão a mudar menos do que deviam. E, de facto, quer do ponto de vista da investigação que se faz e como a fazemos, quer do ponto de vista do ensino que se faz e como o fazemos, quer do ponto de vista como participamos na sociedade, há muita coisa para mudar e há muitas oportunidades para as universidades, por um lado, desromperem, isto é, do ponto de vista competitivo, apresentarem propostas de valor diferentes e, por outro lado, também terem mais impacto na sociedade. E eu acho que o espaço está francamente aberto para esse desafio, que eu acho que as universidades têm que ser capazes de responder. Porque se as universidades, que é onde estão os jovens, que é onde se produz o conhecimento, não trazem soluções novas, interessantes para o mundo de hoje, quem mais é que as vai trazer? Sim. Então, continuando em provocações, porque também um insight da World Economic Forum diz que em 2030, 39% das nossas competências estarão obsoletas. Eu, desde que vi isto, fiquei um bocadinho inquieta, não é? Porque 2030 é já amanhã, como se costuma dizer. Como é que se preparam as pessoas, e também falou, e percebo que está tudo a mudar muito mais depressa e não tem que ser só no contexto universitário, mas que tem essas vicissitudes que acabou por chamar a atenção. Como é que nos preparamos para isto? É aceita que dói menos? Essa é uma questão muito, muito, muito difícil. Porque eu acho que se todos reconhecemos que o mundo está a mudar, e de facto está a mudar, e já o sentimos, basta ligar a televisão, e vai mudar, e isto vai tudo acelerar, porque com AI, com Quantum, com a instabilidade geopolítica que se vive, com a própria instabilidade política que se vive, com os sistemas todos a darem de si e atenção a subir, de facto as mudanças no mundo vão ser muitas na próxima década. E o mais difícil é que vai ser impossível prevê-las. E vai ser impossível estarmos preparados para elas. Ou seja, se eu soubesse que vai haver uma revolução de computadores ou uma nova tecnologia especial e que essa tecnologia é previsível e eu preparava-me para aquilo que vai ser preciso, a vida era mais fácil. Não é. A própria inteligência artificial, estamos ainda hoje a testar e muitos não têm noção de até onde é que isto irá e até que ponto é que isto desromperá a nossa vida. Vou-lhe dar um exemplo. Até há poucos anos, se calhar meses, a ideia era que o fundamental era programar e de repente todos os cursos começaram a pôr programação. Ora, hoje em dia a programação é quase toda já feita pelos motores de inteligência artificial. Não é? E portanto estamos de facto num ambiente de mudança em que é muito difícil dizer que competências é que se tem que ter para se ter sucesso.
E eu diria que mais do que competências é que tem que se ter para ser sucesso, nós temos que pensar é que pessoa é que nós queremos ser para ter esse sucesso. E, portanto, trabalhar muito mais dentro do que... Trabalhar muito mais o coração e a parte das emoções da nossa cabeça que as mãos e a parte do conhecimento da nossa cabeça. Eu acho que para sobreviver neste mundo, que eu chamo-lhe o mundo de cisnes negros, um lago de cisnes negros, onde vão acontecer tantas coisas que não fazemos hoje ideia que vão acontecer. Os americanos são unknown, nós nem sabemos que vão acontecer. Para sobrevivermos neste mundo, eu acho que há 3 ou 4 questões que eu diria que são fundamentais. Primeiro, é um sentido muito profundo de propósito. Se eu não sei onde é que eu quero ir individualmente, eu não vou ser capaz de navegar tamanha incerteza, tamanho nível de mudança no mundo. Hoje vou por aqui, amanhã vou por outro lado porque o mundo mudou, mas tem que ter um sentido de propósito profundo, tem que saber no fundo o que é que eu ando à procura, porque isto é que no fundo vai iluminar as minhas escolhas. Com este propósito tem que vir uma resiliência, que é, se eu tomei uma decisão e as coisas não correram como eu esperava, eu tenho que encontrar a força para mudar, voltar a recuperar a energia, descansar se for necessário e voltar a encontrar esta energia para começar de novo. Esta resiliência, esta capacidade de perder e não desistir é talvez o segundo ponto que eu acho que é importante. Tanto um sentido de direção claro, sentido de propósito profundo, uma resiliência muito forte, e tudo isto são emoções, nada disto são competências, são emoções. Uma resiliência muito forte que temos que trabalhar, uma adaptabilidade muito grande, que é, se isto não funcionou e se eu passei todo este tempo a aprender isto e afinal isto já não é necessário, então eu tenho que desaprender e voltar a aprender outra coisa e não tenho que estar a sofrer pelas escolhas que fiz para trás. No outro dia li um título que era interessante, que tinha a ver com o Nadal, e em que ele referia que ele tinha ganho só 59% dos pontos que tinha jogado. Mas que a razão pela qual ele tinha ganho tantos campeonatos tinha a ver com o facto que, quando o ponto acabava, ele já não pensava mais no ponto que tinha perdido e já pensava no seu próximo ponto. Portanto, esta capacidade, esta adaptabilidade, esta resiliência de, quando as coisas não correm como queremos, nós mudamos de direção e não passamos demasiado tempo a pensar no que perdemos e começamos de novo, eu acho que é a segunda e a terceira competências fundamentais. E a quarta competência é o humanismo, que eu acho que nós vivemos durante muito tempo a pensar que eu tinha que aprender matemática, tinha que aprender medicina, tinha que aprender economia. Todo o nosso sistema de ensino está organizado assim, todas as nossas universidades estão organizadas assim. Ora, se eu hoje aprendo um ramo da medicina e esse ramo da medicina amanhã tem uma inteligência artificial que a substitui, tudo isto pode se tornar desajustado muito rapidamente. Portanto, eu tenho que ter uma capacidade de entender a humanidade no seu todo, de entender os seres humanos no seu todo, para começar a ter esta visão mais geral, esta capacidade de aprender e ajustar à realidade. E para isto eu acho que hoje o que eu passo mais do meu tempo mais a ler é história, psicologia e estas coisas que me permitem aprender a conhecer a sociedade no geral, mais do que a competência específica, que hoje será uma, amanhã será outra e que serão cada vez mais fáceis de aprender. Portanto, eu diria que um sentido de propósito muito profundo de saber o que é que eu quero, para que direção é que vou, uma resiliência para quando as coisas não correm bem, ser capaz de parar, descansar e começar de novo, uma adaptabilidade para que o começar de novo não seja só aquilo que eu fazia antes, mas esteja capaz de me ajustar à realidade do mundo de hoje e ajustar-me à mudança que falámos há pouco, e por último, uma visão da sociedade que não seja uma competência específica ali fechada, mas que seja uma capacidade de entender os seres humanos, que eu acho que se apanha muito pela história, pela psicologia, e que eu acho que são hoje mais importantes do que saber fazer, programar, ou saber fazer contas, ou saber trabalhar numa máquina, porque no fundo tudo isto, no futuro, estas competências vão ser substituídas pelas máquinas. O que não vai ser substituído é a nossa capacidade de sermos seres humanos e de sermos capazes de lidar outros, de influenciar outros, de trabalhar com outros e de ter alguma previsão de como é que as organizações e as sociedades vão evoluir. E será que com essa adaptabilidade podemos assistir, nós ainda na nossa geração, a que o próprio aluno quase que forme o seu curso? Porque, como estava a dizer, se calhar não vou estudar medicina com as cadeiras
que atualmente estão estipuladas para essa área. Por exemplo, eu poder efetivamente tirar quase um curso em que eu posso escolher as cadeiras de uma forma a ter, se calhar, a história, a geografia e depois uma competência de inteligência artificial para me preparar e conseguir fazer um combinado disto tudo para me preparar ainda melhor. Portanto, acho que a revolução pode até passar por aí. Isto era uma pergunta. E se também este contexto que nós chamamos até de permacrise, não é? Nós estamos sempre a dizer que o imprevisto é muito mais a nossa forma e ordem agora daquilo que conhecemos do que não sabemos o que aí vem. A mesma parte do contexto político está sempre a acontecer isso. E isto fica difícil quando as decisões têm um impacto mundial, não é? Decisões que são tomadas nos Estados Unidos têm impacto em Barcelona, em Lisboa, em França, em qualquer lugar. Como é que nós podemos, em termos de educação, se não há só uma skill, são muito mais as soft skills que eu acho que enunciou aqui do que propriamente aquilo que nós aprendemos nos livros, é muito aquilo que não se aprende nos livros. Será que vamos ter essa liberdade de escolha? Porque o pensamento crítico vai ser fundamental nos próximos anos. Responder às tuas duas questões. Sobre os currículos e a flexibilidade dos currículos. Penso que isto é um dado e cada vez mais vai ser assim. Eu acho que em muitas escolas já é assim. E todo este modelo de liberal arts, que é este modelo mais anglo-saxónico, é um modelo interessante em que permite-me estudar por um lado cinema, mas por outro lado estudar filosofia e também estudar matemática. Portanto, estes modelos eu acho que são interessantes e são muito vão ser cada vez mais o futuro. Mas eu penso que, acima de tudo, temos que desconectar este processo de crescimento da questão do conhecimento. Ok? O ponto não é que eu aprenda com um curso de cinema, com um curso de história e depois com um curso de matemática. O ponto é que o processo de aprendizagem e a experiência de aprendizagem, a experiência, aqui, keyword é experiência, não só conhecimento. Esta experiência de aprendizagem que me faz descobrir-me, descobrir os outros, descobrir a interação com os outros, descobrir a sociedade e ser capaz de navegá-la, é o ponto crítico, eu acho, para as universidades hoje. Esta ideia de que porque as pessoas vão todas aprender as competências que precisam online. Aprender não faz nenhum sentido, porque, no fundo, se nós achamos que nós vamos para a universidade e passamos ali todo aquele tempo para aprender coisas que estão nos livros, ou se vamos para uma universidade e não para outra por causa do conhecimento per se, não é. O conhecimento está nos livros. E como estava nos livros, vai passar para estar online. E, de facto, se eu precisar de conhecimento, uma pílula de conhecimento para aprender uma determinada matéria, isso tudo está disponível. É esta experiência em comum, de aprendizagem em comum, sobre mim próprio, sobre o outro, sobre a dinâmica de grupo. São estas relações que se fazem que, no fundo, trazem o valor à universidade e hoje as universidades cada vez mais vão ser mais a experiência que criam e menos um conhecimento específico que tenha este ou aquele professor. Isto faz parte desta mudança das universidades e tem a ver com a pergunta que me fez sobre se eu vou escolher o meu currículo. Claro que vou escolher o meu currículo, mas isso é só uma parte da mudança grande. A mudança grande é como é que eu crio experiências para criar pessoas que tenham estes propósitos, esta adaptabilidade, esta resiliência, esta capacidade de entender os seres humanos, porque isso é que vai fazer a diferença. Sobre a nossa capacidade de sobreviver num mundo que tem estas mudanças todas que estão fora. Mas isso é a realidade, sempre foi essa a realidade. Eu acho que por isso é que eu estou a dizer, nós temos que ser capazes de adaptar-nos a estas mudanças que nós não as somos capazes de liderar, mas temos que ser capazes de alguma forma, olhar para elas e, tanto quanto possível, estar à frente dessas mudanças, estar atento ao nosso ambiente, ter esta capacidade de entender a história e de entender a psicologia para ver onde é que o mundo vai, pelo menos nos próximos tempos, e tão rápido quanto possível sermos capazes de nos adaptarmos a essa mudança e estarmos à frente do nosso tempo. E eu acho que isto é verdade para as pessoas. Isto é verdade para as pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que as empresas vão falar com a pessoa que chega a uma entrevista e que lhe diz: eu sei o que é que se passa, eu tenho uma ideia para onde é que o mundo vai, e é assim que eu me vejo neste mundo. É isto que as empresas vão querer pedir. Mas isto também é um desafio para as próprias empresas, porque, olhando para si como organização, vão ter que ser capazes de responder à mesma pergunta. Eu sei onde é que o mundo vai, pelo menos nos próximos tempos, pelo menos tenho um quadro mental, tenho uma história que faz sentido para isto, e estou rapidamente a ajustar-me para ser capaz de gerir isso, inovando,
atraindo o melhor talento, renovando o talento para ter melhores. E, portanto, este desafio de estar sempre um bocadinho à frente do nosso tempo é um desafio para as pessoas, é um desafio para as empresas e é a única forma de sobreviver na disrupção que vem na próxima década. E nessas capacidades de aprendizagem, desaprendizagem que até falou inicialmente, a inteligência artificial, há teorias que correm que vai reforçar as desigualdades no acesso à informação, ou pelo menos no acesso a ter todos a capacidade de trabalhar essas ferramentas, e depois também já há teorias divergentes em que dizem que esse fosso vai ser dissipado. Ou seja, a inteligência artificial pode separar mais aqueles que têm acesso mais rápido, ou a inteligência artificial vai pôr todos quase a ter os mesmos acessos, as mesmas capacidades em termos de ferramentas. Porque o mundo está dividido, esse fosso vai aumentar ou até pode diminuir. Esse será o milagre em termos de ferramentas. Nós temos um diretor na LI que diz uma coisa, que a inteligência artificial vai tornar os bons melhores e aqueles que são menos bons vão ser piores, vão ter menos capacidade de espírito crítico, de contestar aquilo que a máquina muitas vezes nos responde, e portanto há aqui esta dúvida de se vai ajudar todos da mesma forma ou vai fazer com que as desigualdades sejam mais visíveis. A minha resposta é não sei, porque eu sobre a inteligência artificial até me considero informado, mas acho que ninguém é capaz de prever tudo o que vai acontecer. O que é que sabemos hoje? Eu acho que os estudos mais recentes, aliás, um estudo que saiu há pouco tempo, que fizeram uma análise com consultores, mostram que a inteligência artificial tende a ajudar mais as pessoas que anteriormente tinham menos sucesso. Ou seja, porquê? Porque no fundo transforma tudo que é complexo em coisas muito mais simples que permitem, no fundo, de alguma forma, equilibrar as disparidades no conhecimento e na capacidade cognitiva. E, portanto, este estudo foi feito com consultores, os consultores tinham mais sucesso antes, no fundo, depois da introdução da inteligência artificial, o gap entre os mais sucesso e menos sucesso reduziu-se. E, portanto, de alguma forma, a tese é que a inteligência artificial pode ser um leveler, pode ser um equilibrador destes ambientes. Mas todas as teorias são possíveis porque eu acho que nós, de facto, ainda não somos capazes de prever até que ponto é que a tecnologia vai mudar o mundo. Mas eu acho que a inteligência artificial tem outra parte que me preocupa muito mais a nível da desigualdade, que é a questão da sociedade. Portanto, não é a questão dos indivíduos uns com os outros, os trabalhadores, de acordo com a sua capacidade cognitiva, é das desigualdades. Porque, no fundo, o que a tecnologia parece estar a demonstrar, e apesar do DeepSeek há pouco tempo, é que para sermos capazes de gerir, de ser os donos da inteligência artificial, temos que ter uma enorme capacidade de investir. Desenvolver um modelo de inteligência artificial só se faz a Google, a Microsoft, empresas dessa dimensão. E, portanto, cada vez mais, por um lado, vai haver este leveling, por outro lado, do ponto de vista de quem é que vai capitalizar e quem é que vai ganhar dinheiro com a inteligência artificial, vai ser um grupo cada vez menor de empresas e de pessoas, destas grandes empresas, que são capazes de desenvolver estes motores e de controlar esta informação. E o risco que eu vejo, francamente, da questão da inteligência artificial é que a sociedade se desequilibre entre aqueles que a controlam e os que a vivem. E isto, nós às vezes olhamos para os indivíduos, outras vezes falamos de empresas, que é um ambiente onde nós estamos, mas eu acho que o grande desafio do dia de hoje são as sociedades, ou seja, se tudo isto cola, se tudo isto é estável, se tudo isto sobreviverá em conjunto, ou se estamos perante um desconjuntar das nossas sociedades com riscos, que aí a história ajuda, são extremos e que nós, muitas vezes, porque às vezes vivemos pouco a história mais antiga, sabemos pouco de até que ponto é que estas, que já passaram na história no passado, e convinha termos noção dos riscos que isto tem para nós. Às vezes, dentro das empresas, dentro de nós, não pensamos nisto, assumimos que, não, o equilíbrio, a sociedade, a forma como funcionam os poderes políticos, tudo isto é para estar e é para ficar e não está em risco. Eu acho que isto está, de facto, em risco hoje, e a preocupação, do meu ponto de vista maior, é que com inteligências artificiais e social media e tudo isto, deixemos de ter a capacidade de viver em comunidade.
e a comunidade tem sido a maior fonte de criação de valor e de bem-estar dos seres humanos. Falou logo no início do propósito e em relação à ESAT, como é que um português que criou praticamente o propósito de uma universidade entra numa que já tem um propósito instalado. Como é que é vingar lá fora nesse sentido de o que é que leva como português para uma universidade em Barcelona, que agora somos também cada vez mais globais, não é? Mas como é que isso se vive e como é que a marca consegue responder a todos estes desafios que temos estado a falar nestes últimos minutos? Como é que vê essa experiência e como é que se está a sentir neste novo papel? Eu vivi uma experiência maravilhosa. Eu tive 14 anos na Nova, tive 8 anos como diretor. Que foi uma experiência que teve duas dimensões que foram importantes. Uma, foi uma experiência muito portuguesa, porque vivi em Portugal, que é o meu país, estive em contato com a sociedade portuguesa, participei, com muitas outras pessoas, em um projeto que galvanizou a sociedade portuguesa, mas também foi muito internacional, porque atraímos alunos de todo o mundo, e esses alunos vinham porque a Nova era para todo o mundo. E, portanto, esta experiência das universidades, por um lado, é a parte local, que é a raiz, e, por outro lado, é a parte internacional, que é o tronco e toda a folhagem da árvore. E eu vivo isto porque é o meu propósito. Eu acredito fundamentalmente na capacidade e no empenho em que os seres humanos venham de onde vierem, estejam uns com os outros e aprendam a estar juntos e a não desconfiarem uns dos outros. E eu acho que aquilo que se conseguiu no projeto da Nova SBE foi as pessoas deixaram desconfiar de Portugal. Todos estes alunos que vinham e estavam em Portugal, olhavam para Portugal e que na altura, no meio da crise, até com alguma desconfiança, e de repente, hoje os alunos que estão na Alemanha, Itália e França olham para Portugal e olham para a Nova como, não, nós confiamos. E vêm cá e estão com os portugueses, e os portugueses também depois vão para fora. E, portanto, esta capacidade de que o mundo, esta fraternidade, de que as pessoas que são diferentes, que têm origens diferentes, sejam umas com as outras e aprendam a estar umas com as outras e a confiar umas nas outras e a conhecer e a empatizar umas com as outras, é o meu propósito, é aquilo que me anima. Teve a ver com a minha carreira, teve a ver com a minha experiência e teve a ver com aquilo que sempre me fascinou. E eu levo a mesma coisa para Barcelona. Agora numa escola que começa de um sítio mais longe do que quando comecei, quando estava na Nova, mas é esta vontade de ter uma escola que é fundamentalmente internacional, porque vem gente de todo o mundo, 71% dos alunos são internacionais, já se começa num nível mais acima, e vem de facto de todo o mundo, de todos os continentes, e isto desde dos programas de licenciatura até os programas de MBA, todos, é muito internacional, e estão muito comprometidos com o impacto que têm no mundo, que é uma característica importante do ESAD, e que eu acho que, voltando ao tema que estava a falar há bocadinho, desta necessidade das universidades e das universidades impactarem o mundo e trazerem algo diferente e algo de mais positivo, formando líderes com valores fortes, trazendo investigação que ajuda a transformar o mundo. Portanto, o ESAD tem esta capacidade, tem esta vontade internacional, está tão alinhada com o meu propósito como estava na Nova. Tem esta vontade de criar impacto à sua volta, que estava tão alinhada como aquilo que fizemos na Nova, e tem uma alma, que já não é Lisboa, agora sim um bocadinho mais desconectada da minha experiência, que é Barcelona. E o meu desafio ali é assegurar uma escola que tem raízes e tem a culpa da árvore. As raízes estarão em Barcelona, e isto faz toda a parte que eu preciso de trabalhar e pessoalmente, e de adaptar-me, e de conhecer, e de ajustar-me, e de criar ali algo, de uma conexão forte com a cidade onde esse ano nasce. Mas, quando olhamos para a cúpula, não é muito diferente daquilo que foi o meu trabalho na escola, aqui na Nova SBE, que é tentar arranjar um sítio onde o talento do mundo possa vir, possa aprender a conhecer-se, possa criar uma vontade de transformar o mundo e, sobretudo, nos dias de hoje, uma vontade de seguir lutando por os valores da democracia, do humanismo, da justiça, que cada vez parecem estar mais
parecem ser mais, como eu, não fundamentais, mas que eu considero que são fundamentais e há que seguir defendendo. E, portanto, o propósito não muda, muda o contexto, muda a escala, mas o que sai reforçado é este compromisso com o impacto, porque e a história é engraçada, porque no fundo o ESADE tem uma história engraçada, porque o ESADE nasce em 1958, numa altura em que a Espanha sai da transição, tanto como Portugal, do franquismo, tanto daquilo que ele chama da obscuridade, da falta de democracia, da falta de liberdade, da falta de abertura aos valores liberais, e faz essa transição, portanto, surge para fazer essa transição da Espanha para a Espanha moderna, para a Espanha internacional, para a Espanha europeia, para a Espanha democrática, para a Espanha humanista. E no fundo, ESADE surge com essa missão. E o que eu digo sempre é que agora que o mundo parece estar, por razões que são complexas, a voltar um bocadinho para este sítio, para esta obscuridade, e basta ligar à televisão para sentir isso, o ESADE tem que ter uma missão de continuar a lutar, agora a uma escala internacional, porque é uma escala internacional, mas continuar a seguir fiel a esses mesmos valores e esse mesmo humanismo, esse mesmo compromisso com a justiça e com a transformação da sociedade. E não é fácil, porque é mais fácil hoje em dia ir com as modas, mas voltamos ao tema princípio. As organizações e as pessoas têm que ser resilientes, ter um profundo sentido de propósito, a razão pela qual existem, conhecer o mundo e ser capazes de navegar, e ser-se adaptáveis sim, mas nunca comprometer os nossos valores e o nosso propósito. E, portanto, chego ao ESADE com um sentido de propósito pessoal, absolutamente, e um compromisso ajustado àquilo que é a história, àquilo que é a vivência e àquilo que é a missão da escola. E só tenho que me ajustar a que se faz a partir de Barcelona e não a partir de Lisboa. E o que era maravilhoso era que se pudesse fazer entre Lisboa, Madrid, Barcelona, e que a Península Ibérica fosse um sítio em que, apesar de o mundo estar a mudar para sítios onde o futuro não parece maravilhoso, mas que a Península Ibérica fosse um sítio onde as pessoas que acreditavam na justiça social, na democracia, no progresso, na liberdade, pudessem vir aqui e ter daqui e sair daqui ideias novas, ideias interessantes, iniciativas novas e capacidade de liderança para mudar o mundo, para evitar que o mundo mude, no sentido em que parece hoje estar a querer evoluir. Muito bem, então falou muito de empatia, que eu acho que é uma competência também de liderar líderes, deve ser um desafio ainda maior, não é? Porque em termos de conhecimento, em termos de experiência e em termos de desafios, também há muito, às vezes, o ego até para gerir. O que é que tem aprendido nessa longa carreira já? Demasiado longa. Demasiado. Acho que nunca é demasiado. E agora vai ser mais longa, porque acho que vamos trabalhar mais uns anos, segundo as estatísticas, não faz mal. O que é que pode dizer que seja a maior aprendizagem que não vem nos livros? Porque há pouco disse, e é verdade, nós encontramos hoje tudo nos livros, antigamente íamos às enciclopédias, as minhas filhas encontram tudo, e uma disse uma coisa muito engraçada, que é, agora tudo o que eu não sei, eu tenho aulas e aprendo. Portanto, eles próprios não têm já aquele receio de o que eu não sei, tenho que aceitar que não sei, é o que eu não sei. Posso até não ser o melhor da classe, mas eu sei que tenho formas de conseguir fazer. Essa empatia, essa forma mais de skills sociais, que eu acho que foi o que falámos aqui, o que é que aprendeu que não veio nos livros com essa experiência toda que se calhar possa dizer que foi uma grande aprendizagem? Eu diria quase tudo o que aprendi não vem nos livros. Francamente, acho que quase tudo o que aprendemos que é importante para nós não vem nos livros. Mas eu diria que, acima de tudo, aquilo que mais me inspira é um poema bonito que se chama The Road Less Traveled, e eu acho que esta ideia de quando nos aparece algo à frente, não pensar demasiado e seguir o coração. Eu acho que quando nós estamos a pensar demasiado é porque não é para fazer. A vida é para ser vivida com o coração. E é para ser... e às vezes, e quando não funciona, como eu estava a dizer, reboot, descansar e começar de novo. Porque o nível de energia
que nós somos capazes de tirar de nós próprios, quando o nosso coração está naquilo que queremos fazer, suplanta qualquer déficit de competências que tenhamos. Eu não sei fazer isto. Mas se o coração está lá, a energia é mais que suficiente para... Aprende-se e faz-se muito melhor. E, portanto, eu acho que é muito importante que as pessoas vão atrás daquilo que o coração lhes diz para fazer. E se ninguém o fez, que sejam os primeiros a fazê-lo. Se a estrada é a estrada que está por desbravar, é essa que escolhemos e temos que a seguir. Vamos seguir nela. Muito sucesso nesta carreira, Daniel, mas de certeza que já ouviu alguns nãos. Se calhar qual é que destacaria, ou qual foi na sua carreira académica o não mais importante, não mais relevante para o seu percurso? Eu diria, eu comecei, como todos nós, né? Como todos nós não, académicos, começamos uma carreira, fazemos doutoramento e estamos rodeados de pessoas à nossa volta e isto acontece como todos nós. Vamos para a faculdade e estamos rodeados de pessoas e depois cria-se uma narrativa singular para todos. Portanto, a vida de uma pessoa que acaba um doutoramento é fazer investigação, é tentar ir buscar para a melhor escola de investigação. Portanto, todos nós acabamos por correr na pista que está definida para as pessoas terem a nossa profissão. No fundo, escolher uma profissão é escolher um caminho profissional. E eu também o fiz, e também comecei a fazer a minha investigação e a minha carreira de professor. Na altura estava na universidade. E depois as publicações que iam saindo, mas foi uma luta enorme para conseguir ter sucesso nessa carreira. Até as coisas avançaram, mas foi uma luta enorme para conseguir ter sucesso nessa carreira. E às tantas, por coisas que foram acontecendo, fui parar ao outro lado, que é mais esta gestão das pessoas nas universidades. Que é uma coisa que normalmente os professores tendem a não gostar muito. E a melhor coisa que me aconteceu foi o não da falta de sucesso dessa carreira. Porque me permitiu descobrir aquilo que eu realmente gosto de fazer e aquilo que é o meu sentido de propósito. Então eu diria que esta aprendizagem para mim, que é uma aprendizagem importante, é, por um lado, mais uma vez, que descobramos nós próprios aquilo que queremos e não aquilo que os nossos colegas, aquilo que é o normal, porque se este meu colega está a fazer isto, eu quero ser melhor que ele, tenho que fazer a mesma coisa que ele. Sim? Portanto, descobramos nós próprios o que fazemos e que quando as coisas não funcionam, tenhamos a humildade de saber que não é por aqui, mas que há milhares de outros caminhos que se nos abrem e só temos que tentar entrar por outra porta e ver o que é que dá, até que entramos por uma onde encontramos aquilo que nos motiva e aquilo que nos apaixona. Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final e fazia só umas perguntinhas muito rápidas, pode ser uma resposta de uma palavra se preferir, e acho que já foi respondendo a algumas, mas de qualquer das maneiras fazemos aqui um resumo. Uma competência que veio para ficar? A capacidade de encontrar o seu próprio propósito. E uma buzzword que dispensava ouvir no léxico? Não suporto social media. E uma marca que admira? A Microsoft. A capacidade que a Microsoft teve de se adaptar e de tentar os computadores e agora estar a inovar em outras áreas tem sido uma marca muito, muito, muito forte. E também, eu acho que a posição do Bill Gates relativamente a não ir nas modas políticas também é de louvar. E o maior risco que já assumiu? Nenhum. É o que eu digo, sempre pareceu tudo tão naturalmente, quer dizer, quando uma pessoa põe esse risco, não, isto vai ser difícil e será que eu quero mesmo tomar este risco? Nunca se passou. Porque foi muita decisão pelo coração, que era óbvio que era para seguir por aqui. E há alguma coisa que ainda não faz como líder e gostasse de fazer? Sim, eu acho que preciso de aprender muitas coisas sobre como trabalhar com as pessoas e ser capaz de fazer com que ainda mais gente encontre um sentido de propósito
nos projetos que fazemos juntos. Isto passa por a forma como se envolvem, passa por a forma como se dá feedback, mas este sentido de paixão e de propósito tem que melhorar ainda mais, tem que melhorar na capacidade de fazer isto nas equipas com as quais trabalho. Boa. Daniel, muito obrigada, não só pela generosidade, como pela partilha de conhecimento. Para nós ficamos sempre mais ricos. No Ténis Sem Gravata voltará para um novo podcast com uma nova liderança e para partilhar experiências. Obrigada.